E aí, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula número 7, que vai ser sobre equações lineares, ok? Assim, essa aula de agora, ela vai ser basicamente apenas teoria. A gente precisa disso aqui porque a maioria esmagadora das equações diferenciais que a gente vai estudar até o final do curso serão lineares. A gente vai definir isso bem agora, só que é importante que a gente faça um estudo muito bem detalhado sobre isso e tenha um entendimento muito profundo sobre o que uma equação linear significa em relação às soluções e tudo mais, e olhar para elas de uma forma mais geral, ok? Então vamos lá. Primeiro, até agora a gente só disse, tá? A gente deu uma pinceladinha só em equações lineares, que a gente falou que uma equação diferencial ordinária, né, de uma variável só, uma função de uma variável linear, é quando os coeficientes que acompanham y e as derivadas de y não dependem de y e das derivadas. Então, eu vou escrever agora o que seria a forma de uma equação diferencial linear de ordem n. A gente vai estudar aqui para uma ordem qualquer n, só que ao longo do curso a gente vai restringir isso para a maior parte dos casos para a segunda ordem, ok? Alguns casos para a terceira, quarta ordem, mas nada muito maior do que isso. Então, bom, uma equação linear a gente pode escrever dessa forma aqui, que seria y com a enésima derivada em x, y é uma função de x, percebam que o coeficiente aqui é 1, ok? Não podemos esquecer disso, mas agora, os coeficientes de y das derivadas não podem depender de y das derivadas. Então, eles podem ser, nesse caso, ou constantes ou alguma função de x, mais genericamente. Então é isso que a gente vai fazer. O que seria isso aqui? A gente vai chamar de, por exemplo, uma função p de n-1 de x que multiplica y enésima menos uma derivada em x. Mais 3 pontinhos até a gente chegar em P1 de x que multiplica y uma derivada, que seria y' de x, mais um P0 de x que multiplica y de x, que é igual a uma certa função que eu vou chamar de r de x. Então, olha só, nenhum dos coeficientes aqui depende de y das derivadas. E essa é a nossa definição de equação linear. Agora, vamos entender o que isso significa, tá? Porque até agora a gente só disse essa definição, só que não faz sentido, a princípio, o que isso quer dizer. Então, vamos primeiro analisar esse lado aqui, ó, tá? Do lado esquerdo da igualdade. A gente vai definir agora o que a gente chama de operador linear. Tá? O que é um operador? É um objeto matemático que ele recebe algum elemento e ele dá como saída outro elemento. Tá? E nesse caso, o nosso operador vai ser esse aqui. Ó. Vamos definir por L de y um operador onde a gente coloca como entrada uma função y e a gente tem como saída exatamente o lado esquerdo dessa nossa equação aqui. n-1 de x vezes y menos na n menos uma derivada em x mais todos os outros termos até eu vou ir para o P0 direto aqui, P0x y de x. Tá? Esse aqui é o nosso operador. E bom, se a gente quiser escrever essa equação em termos desse operador aqui que a gente definiu, é só a gente igualar L de y igual a R de x, ok? Mas vamos estudar só esse operador aqui e ver um dos motivos que a gente chama isso de linear. E para isso a gente vai considerar um caso onde n é um número um pouco menor do que um caso geral, porque a gente tem que escrever muita coisa aqui. Então vamos provar essas coisas para n igual a 3, que é um caso relativamente moderado, e a gente observa que isso se generaliza para mais dimensões, facilmente. Então, considerando aqui o caso em que n é igual a 3, vamos analisar aqui como fica. Então,
n igual a 3, o que é o nosso L de y? É simplesmente y terceira derivada de x mais p2 de x y segunda derivada, que eu vou chamar de duas linhas. Aqui a gente pode colocar 3 linhas se quiser, tanto faz agora, questão de notação, de x mais p1 de x y' de x mais p0 x y', de x. Esse é o nosso operador para o caso em que n igual a 3, ok? Vamos analisar duas coisas aqui. Com isso aqui, vamos considerar que a gente tenha duas funções, y1 e y2. Considerando y1 e y2, vamos ver o que acontece quando a gente aplica esse operador para a soma de y1 com y2. Então, o que acontece? L de y1 mais y2. O que é isso? É isso aqui aplicado a essa soma. Então, bom, y 3 linhas, o y é isso aqui tudo, né? A gente acabou de definir isso. Então, esse aqui é o nosso y, tá? Com isso, então, fica y1 mais y2, 3 linhas, mais p2, eu vou omitir o de x agora, vezes y1 mais y2, 2 linhas, mais p1 vezes y1 mais y2, linha, mais p0, y1 mais y2, simplesmente, ok? A gente tem essa expressão aqui, tá? Vamos lembrar de uma coisa. A derivada, ela é uma operação linear, que a gente chama. Por que linear? Porque quando a gente tem a soma de duas funções, a derivada da soma é igual à soma das derivadas. E quando a gente multiplica, quando a gente deriva uma função multiplicada por uma constante, a gente tem que isso é a constante vezes a derivada da função, tá? Então, tendo isso em mente, a gente pode aplicar essas propriedades, né? Eu vou listá-las aqui. Se a gente tem uma f mais uma g e a gente deriva, isso é f' mais g'. E se a gente tem uma constante c vezes uma f', isso é igual a c vezes a f', ok? Então, vamos aplicar isso aqui. Independente de quantas vezes eu derive, isso vai se manter. Então, se eu quiser colocar 2 linhas aqui, isso fica 2 linhas aqui e aqui também. 3 linhas também, até n linhas, ok? Então aqui fica como? Se eu separar isso, fica y1 3 linhas. Agora vejam bem, eu vou já multiplicar isso aqui, ó, tá? Aqui vai ter 2 linhas y1 vezes um p2, tá? Eu já vou colocar junto aqui agrupado, tá? P2, y1, 2 linhas. Depois a gente dá conta do y2, tá? Agora, aqui a mesma coisa, fica y1' vezes o p1. Isso é p1 vezes y1'. E aqui a mesma coisa com p0. p0, y1. Mais, agora, sobrou y2 daqui, 3 linhas, mais. Agora a gente dá conta do y2. Fica p2, y2, 2 linhas, mais p1, y2, uma linha, mais p0, y2. Isso aqui é exatamente L aplicado em y1, porque o nosso L, lembrem, o L fazia, no caso de n igual a 3 dimensões, fazia y 3 linhas, mais p2, y 2 linhas, mais p1, y', mais p0, y. Então, isso aqui é simplesmente L em y1.
E isso aqui é L aplicado em y2. Então, onde a gente chegou aqui? A gente chegou que esse operador L aplicado a essa soma é a soma dos operadores aplicados em cada uma dessas funções. Então, a gente chegou que, ok, se a gente tem uma soma, isso é igual a aplicar para cada parcela da soma. Então, a gente tem uma parte dessa nossa linearidade que a gente está procurando aqui. Então, vamos já definir isso. Essa primeira parte seria L de y1 mais y2. Isso vai ser igual a L de y1 mais L de y2. É a nossa primeira parte. Agora só falta a gente ver isso para uma constante multiplicando a função. A nossa última parte agora é ver como é que fica se a gente aplica o nosso operador L quando a gente tem uma constante C real ou complexa agora que multiplica uma nossa função y1. Lembrando daquela nossa definição do operador, isso aqui seria C y1 três linhas mais P2 C y2 duas linhas mais P1 C, aqui é y1 e C y1 uma linha mais P0 vezes C y1. Daqui, novamente, como a derivada é uma operação linear, a gente pode tirar essa constante daqui. Então, isso fica que na realidade a gente pode fatorar todos esses Cs aqui. Então, isso na verdade é C que multiplica y1 três linhas mais P2 y1 duas linhas mais P1 y1 linha mais P0 y1. E isso aqui, como a gente já esperava, é L aplicado em y1. Então aqui a gente demonstrou que, além dessa propriedade, a gente tem outra propriedade, que é o operador aplicado em uma função é igual, uma função vezes uma constante é igual a constante vezes o operador aplicado apenas na função. Então, o que isso nos diz, tá? Essas duas propriedades juntas nos dizem que se a gente tem uma combinação linear de funções, ou seja, pegando cada função e multiplicando por uma constante cada uma delas e no fim somando tudo, se a gente tem aqui, ó, por exemplo, L, uma combinação linear de três funções, y1, 2 e 3, seria L de C1, y1 mais C2, y2 mais C3, y3. Isso é igual, na verdade, a fazer C1 vezes L de y1 mais C2 vezes L de y2 mais C3 vezes L de y3. Essa é uma observação muito importante, tá? Agora, e a gente vai usar isso ao decorrer da aula, ok?